Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E o nosso convidado de hoje vem lá da Sociedade Vinha de Luz da Tancredo Neves. É o Miguel Ângelo Vargas Chaves. Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dele. Nós que agradecemos, Jadriel. A gente fica eternamente grato, pela consideração do convite e queremos dizer a todos os telespectadores que é uma imensa satisfação para nós poder participar do programa aqui e levar o conhecimento da doutrina, trazer a lume as questões que a nossa doutrina espírita vem iluminar o nosso conhecimento, a nossa razão de ser. Muito bem. E eu vou iniciar, já que o programa de hoje será veiculado na semana do dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados, eu vou iniciar perguntando para o Miguel Ângelo qual a visão espírita do Dia de Finados. Para nós espíritas, a gente estuda que o Dia de Finados ele vem trazer uma tradição, digamos assim, muito antiga. Os povos antigos, eles já cultuavam os seus mortos, eles faziam essa tradição, cultuavam essa tradição de reverenciar os seus mortos. Nós vemos pelas histórias dos antigos povos pagãos, depois com os povos cristãos, e essa tradição ela foi sendo trazida até a atualidade, de geração em geração. Então a gente vê que essa cultura, ela por ser antiga, nós do meio espírita, como a gente respeita todas as religiões, todos os dogmas religiosos, nós também temos a nossa consciência de que aquelas pessoas que nos deixaram, aqueles entes queridos que conviveram com nós durante certo tempo, determinado tempo de amor, de carinho, eles merecem todo o nosso respeito como mereceram em vida. Para nós que sabemos que não há a morte em si, que o espírito continua a sua jornada em outras dimensões, para nós espíritas, então, a gente referencia o ente querido, aquele que nos deixou aqui na jornada por um tempo determinado, porque esse nosso afastamento é momentâneo, digamos assim, porque logo mais nós vamos nos reencontrar. Então, nada mais justo do que nós relembrarmos eles não só no dia de finados, mas diariamente. Para nós espíritas, a gente relembra dos nossos entes diariamente, a gente relembra eles nos pensamentos bons, naqueles momentos bons que nós convivemos, naqueles momentos de paz, de felicidade, assim como nos momentos desagradáveis, mas sempre com um sentimento de amor, sempre com o sentimento de que nós devemos recordar deles com carinho, com afeição. Claro que há um dia de finados propenso para outras religiões, para que, por exemplo, visitem os cemitérios.
Nós não temos nada contra aqueles irmãos que vão ao cemitério, porque lá está também aqueles espíritos que muitas vezes são lembrados somente naquele dia. Muitos espíritos há que são lembrados apenas no dia de finados, que nós esquecemos pelo nosso dia a dia, pelos nossos afazeres, pela nossa rotina, acabamos esquecendo deles. Agora, Miguel, os espíritos, os espíritos, digamos, mais evoluídos, não espíritos puros, claro que não, mas aqueles espíritos que partiram deste planeta, desencarnaram com como é que eu vou dizer, assim, com um esclarecimento maior a respeito da morte, que já se deram conta do que aconteceu com eles. No dia de finados eles vão até o cemitério ou isso independe se eles vão estar lá ou não? Isso depende muito da visão, do conhecimento que nós temos. Assim como nós aqui encarnados, nós temos o conhecimento de que aquele local lá é só uma reunião onde os nossos familiares que estão encarnados vão lá prestar uma homenagem a nós, vão lá relembrar de momentos, fazer as suas preces. Assim como nós temos essa consciência quando encarnados, quando desencarnamos nós também levamos essa consciência. Então nós sabemos que aquele momento ali é da reunião dos familiares. Então nada mais justo que nós, assim como os pensamentos deles estão voltados a nós, que nós também participemos dessa reunião, que sejamos solidários a eles, a dor deles, que eles também sentem, né? Porque os espíritos que estão lá sentem a dor da saudade também, né? Aqueles espíritos que muito nos amaram, não vão deixar de nos amar de um dia para o outro. Então eles vêm até nós, aonde nós estivermos reunidos em nome deles, assim como Jesus nos disse, aonde estiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Nada mais justo que os espíritos também o façam, repitam essas mesmas ideias do nosso mestre. Agora, ainda permanecendo nesse assunto, desencarne, qual é a diferença entre morte e desencarnação? Se é que existe alguma diferença? Para nós espíritas, há uma diferença bastante, digamos, eloquente entre as duas, entre morte e desencarnação. Porque a morte, ela se dá pelo esgotamento dos órgãos. Ela é do corpo físico. A partir do que os nossos órgãos deixam essa energia vital, o fluido vital vai se esvaindo, os nossos órgãos vão também se esvaindo. Como diz Raul Teixeira, no momento que nós nascemos, nós já estamos nos preparando para a morte, ou seja, os nossos fluidos vitais já vão tendo o esgotamento natural, porque esses fluidos vitais, eles têm um determinado tempo, digamos assim, de validade. Então os nossos fluidos vão se esgotando, assim como o nosso corpo físico vai se esgotando. A partir de que o corpo físico morre, o espírito tende a desprender-se desse corpo, porque o espírito está ali ligado ao corpo somente pelo perispírito, né, que nós espíritas acreditamos, e para isso a gente tem que voltar aos estudos, como Allan Kardec nos explicou a encarnação. Para nós entendermos da desencarnação, nós temos que estudar a encarnação. E a encarnação se dá como? Lá quando o embrião é originado, um perispírito, ou seja, um espírito já se liga a esse embrião através do cordão ou de um fluido, de uma energia pelo seu perispírito. Ali ele se liga ao embrião. Sim. E ali ele vai tendo cada vez mais, porque o perispírito ele tem as propriedades da matéria, ele vai se unindo àquele embrião molécula a molécula. E aquela união vai se dando devagar até que aquele corpo esteja preparado para encarnar. E aí o espírito também já está todo ele ligado a esse corpo. Então dá-se a reencarnação. E para que se desencarne o espírito, acontece ao contrário. Esse perispírito ou esse cordão ele vai se desligando molécula a molécula também. E não é uma quebra, é uma ruptura, né? Ela vai aos poucos se rompendo. Então esse é o desencarne para nós espíritas. É a liberação do espírito daquele corpo, que pode se dar
dias após a morte, meses após a morte do corpo físico. A partir de que o corpo morre, o espírito começa a sua libertação. Então não é o corpo que deixa o espírito, é o espírito que vai deixando o corpo. Agora, depois que o corpo morre, as religiões que seguem, digamos assim, ipsis liter, a Bíblia, elas dizem que ou a alma vai para o céu ou vai para o inferno. Deixemos o céu de lado. Vamos falar de inferno. Qual a semelhança entre o inferno das religiões e o umbral a quem André Luiz, na sua obra, se refere? Qual a semelhança e quais as diferenças entre inferno e umbral? Bom, primeiro nós temos que recorrer também à história, porque o inferno ele foi criado lá muito antes de Jesus pelos povos pagãos, né? Pagãos. Esses povos pagãos eles foram criando mitologias, figuras, né? Para expressar aqueles sentimentos mais animalescos que eles possuíam. E aí foi criado entre eles a figura de Plutão, que era um ente muito malvado, muito perverso. Seria aquele que regiria o inferno, ou seja, presidiria o inferno deles. Seria Plutão. Plutão tinha a missão de quê? De aprisionar os homens nesta região chamada de inferno. Ali os homens ficavam aprisionados. Veio o povo cristão e, com o passar do cristianismo, essa crença ou essa lenda foi se modificando. Criou-se para os cristãos a figura de Satanás. Satanás, o dono do inferno. O dono do inferno tinha a missão de quê? Não só de aprisionar os homens maus, não só de aprisionar aqueles homens que praticaram atrocidades neste mundo, transgrediram as leis, mas também buscar atemorizar os homens, buscar influenciar os homens. Essa era a missão de Satanás, fazer com que os homens praticassem as maldades para recolher ao inferno, para que eles sucumbissem e recolhessem ao inferno. O umbral espírita, como nos diz André Luiz, são regiões temporárias, para que lá onde nós, com as nossas mentalidades, digamos assim, mais inferiores aqui na Terra, a partir de que nós pratiquemos atos que vão cada vez mais deixando com que os nossos erros, os nossos ditos, nossas faltas, nossas falhas, então nós vamos para lugares temporários chamados umbrais. Não necessariamente um lugar em que nós vamos ficar eternamente, porque para aqueles povos mais antigos, o inferno era o lugar em que as almas iam e ficavam eternamente, queimando no fogo do inferno. Um fogo que não se consumia, que ia queimando as almas e de lá ninguém saía. Já André Luiz vem nos mostrar uma outra visão, né? André Luiz vem nos mostrar que o umbral é tipo um purgatório, que a Igreja Católica tratava também o inferno, começou a tratar o inferno como purgatório, que aí ali passavam almas errôneas, almas que muito falharam, mas por tempo determinado, com o objetivo de se aprimorar, com o objetivo de passar por aqueles ensinamentos que ainda não aprenderam enquanto encarnados, e dali progredirem, e dali ficarem aptos às zonas melhores, superiores. Agora, Miguel, em rápidas palavras, porque a produção está nos avisando que faltam 2 minutos para nós encerrarmos o primeiro bloco. Sim. Os espíritos muito atrasados, digamos, que erraram muito na sua vida material enquanto no planeta, vão para esses lugares, digamos, umbralinos, né, que são lugares de vibrações muito baixas, né? Mas e os outros que não erraram tanto,
que acertaram muito, que levaram uma vida honesta, digna. Esse pessoal, em meia dúzia de palavras, eles vão para onde? Segundo a visão espírita. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus nos ensinava isso. E nós não compreendemos na época oportuna. Hoje, o Espiritismo vem nos elucidar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitos mundos onde esses espíritos irão encarnar ou irão passar uma temporada, digamos assim, né? Se assim dá para se dizer. Então, aqueles espíritos que não erraram tanto, que têm alguma falha, que têm algum ajuste, que ainda se encontram um pouco desequilibrados, há regiões hospitalares, há regiões de regeneração, há regiões onde o trabalho dignificará esse espírito, onde ele aprenderá a progredir através do trabalho, através de boas ações, através de atitudes que ele deverá colocar em prática nesses outros mundos, digamos assim. Então há determinados mundos aonde nós todos iremos parar, de acordo com, como disse o nosso Mestre Jesus, cada um segundo as suas obras. Muito bem, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. O nosso intervalo é rapidinho, são só 2 minutos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco Miguel Ângelo Vargas Chaves, da Sociedade Espírita Vinha de Luz, da Tancredo Neves. E entre outros assuntos, a gente já falou de morte, desencarnação, inferno, umbral, etc. Agora a gente vai mudar um pouco o nosso enfoque e eu vou perguntar para o Miguel como que a doutrina espírita explica, fundamentalmente para aquelas pessoas que não são espíritas, como que uma criança que nasce num lar cheio de problemas, cheio de maus exemplos, ela consegue ser um bom ser humano. E como que, no sentido contrário, uma criança que nasce num lar cheio de bons exemplos, de boas atitudes, de boas lições dos pais, consegue desenvolver uma má índole. A doutrina espírita tem uma explicação para essa dicotomia tão radical? Jader, nós temos 2 explicações básicas e temos 2 temas também nesta mesma pergunta. Primeiro que nós temos que acreditar primeiro na reencarnação. Como nós espíritas acreditamos,
As pessoas, acreditando na reencarnação, vai acreditar que cada criança traz em si um espírito que já vivenciou em outras vidas. Esse espírito vem com as impressões de outras existências, que moldam o seu caráter, que vão moldar aquilo que ele vai representar, aquelas atitudes que vão moldar o seu viver. Nós temos que ver também a missão dos pais, que também é um tema que a doutrina espírita discute muito. A missão dos pais. Os pais têm por missão a educação de seus filhos. Nós temos que educar os nossos filhos nas bases cristãs. Em qualquer um, independente de ser espírita ou não, nós temos que falar para os nossos filhos sobre religião hoje em dia, que muitos pais esquecem desta cultura que nós tínhamos antigamente e que hoje está tão esquecida, de falar com os nossos filhos, de exemplificar aos nossos filhos. É lógico que o espírito, ele vem num lar aonde ele tende a progredir. Ele quer aquela experiência, ele precisa passar por aquela experiência, ou com pais bons ou com pais maus, dependendo do caráter do espírito. Ele precisa vivenciar aquela família. E através de seus pais ele vai receber essa educação, essa caminhada nessa jornada na terra onde vivemos. Então, mais do que o papel de identificar um filho que tem as suas dificuldades, que tem a sua índole, digamos, para o lado bom ou para o lado mau, é missão dos pais repreender, educar, ensinar para a vida. Agora, e os gêmeos univitelinos, que eles são externamente iguais, semelhantes, vamos dizer, iguais não são, sim, mas o caráter, a índole deles são muitas vezes completamente diferente. É por aí que se explica porque cada espírito é um ente. Eu costumo dizer que os espíritos são números primos, ou seja, divisíveis por ele mesmo. Sim. É por aí que se explica essa diferença tão grande de gêmeos univitelinos? Nós temos que ter por base que a carne nasce da carne, mas o espírito, ele não vem do espírito do Pai, ele vem do espírito de Deus. Deus é que dá um espírito para aquele ser que está em formação. Os gêmeos univitelinos nada são que dois espíritos diferentes. Então, eles têm as vivências e experiências diferentes, diferenciadas, talvez por um gênio bom ou um gênio mau. Pode ser que os dois venham com o mesmo nível espiritual e moral. Pode ser que os dois venham com a mesma índole, mas também há aqueles irmãos que não se afinam, que não simpatizam, exatamente porque encarnam naquela família espíritos que necessitam dessa convivência para se amar e perdoar algum erro do passado. Então, isso pode acontecer tanto com irmãos que nascem em épocas diferentes, tanto como gêmeos univitelinos ou não. Quer dizer, independente deles serem univitelinos, não significa dizer que eles tenham nascido enquanto espíritos na mesma época. Não. Enquanto espíritos. Não, não quer dizer. Pode ser espíritos que vêm de épocas diferentes. Pode ser que um espírito venha mais evoluído que o outro, tenha mais vivência que o outro. É um espírito um pouco mais antigo, é um espírito que tenha vivenciado mais experiências. Então, são gêmeos univitelinos, mas a semelhança é simplesmente na matéria, no corpo físico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para nós espíritas, é esta a explicação. As religiões tradicionais, elas falam em milagre. E a doutrina espírita, digamos assim, vou usar uma expressão bem forte, não aceita que existam milagres. Por que razão a doutrina espírita não aceita milagres? Bem, Jader, se nós forvermos na doutrina espírita, nós temos 5 obras compiladas por Allan Kardec que são a base da doutrina espírita. E uma dessas obras é o Livro dos Espíritos, que traz em sua conclusão uma análise de Allan Kardec sobre o milagre. Ele vem até falar sobre os materialistas, que são antagonistas do espiritismo,
Ali ele nos traz que esses milagres nada mais são considerados pelas outras religiões como fenômenos sobrenaturais e maravilhosos, mas que ao longo do tempo muitos desses fenômenos acabaram sendo explicados pela ciência. Se nós formos ver há tempos atrás, falar ao telefone era considerado um milagre. Muita gente, quando descobriu o telefone, achava que era um milagre. Falar à distância. Falar à distância, né? Então são fatos que mais tarde vão sendo comprovados e que vão vendo que não são tão milagres assim, tão sobrenaturais e tão maravilhosos. Então a doutrina espírita vem com a compilação das leis divinas. Ela vem nos explicar estas leis, que tudo que gere o universo é explicado através das leis divinas, as leis de Deus. Então essas leis vêm nos explicar determinados fenômenos que nós achávamos que eram sobrenaturais, que nada mais são do que fazem parte dessas leis. Os espíritos manipulam fluidos que vão ocasionar fenômenos que nós podemos verificar que são nada mais do que leis divinas sendo ocasionadas, digamos assim, por espíritos, manipuladas. Então, por exemplo, era atribuído a Jesus os milagres da cura, mas o próprio Jesus, o que nos disse o próprio Mestre? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então ele mesmo nos diz, nos traz a capacidade que através das leis, através de uma manipulação da mão, que é uma imposição das mãos para trazer um passe, para fazer uma cirurgia espiritual, para fazer uma energização, isso tudo são fenômenos explicáveis pelas leis divinas, pelas leis que regem o nosso orbe, o nosso universo todo. Então, por isso que o Espiritismo vem desmitificar o fato, o fenômeno do milagre e explicá-los como nada mais do que reações dessas leis. Dá para se dizer que o milagre, as pessoas chamam de milagre aquilo que acontece e que elas não sabem explicar como que acontece e por isso chamam de milagre, mas que na verdade, essas leis estão dentro das leis divinas, porque se Deus não tivesse previsto esses acontecimentos chamados de milagre, Deus não seria perfeito. Exatamente. Né? Exatamente. Então tudo está de acordo com o que o Divino Criador nos colocou à disposição para que acontecesse em determinado tempo. Digamos assim, quando nós, há tempos atrás, desconhecíamos a astronomia, nós julgávamos que a Terra era o centro do universo, que só existia a Terra. Hoje nós sabemos que existem vários e vários planetas e estamos descobrindo ainda planetas outros. Então tudo isso são fenômenos que foram sendo explicados através da ciência por intermédio de quem? Do Criador, que nos deu a inteligência para que nós descobríssemos cada vez mais, através da ciência, novas tecnologias, novos equipamentos e que nós pudéssemos, por exemplo, estar hoje aqui frente a frente com o nosso telespectador. E que muitas pessoas chamam o milagre da aparição do santo X, santo Y. Como é que se dá essa aparição? Realmente são santos, são santas que aparecem ou são espíritos? Como é que a doutrina espírita explica isso? Uma das aparições mais famosas que há na história é a aparição da Santa Nossa Senhora de Fátima, que os católicos até hoje consideram como um milagre. Nesta aparição, nós podemos ver dois fenômenos mediúnicos, o de visão e o fenômeno mediúnico da audição por parte da audição. Das três, né? Então nós verificamos que essas meninas, eram duas meninas e um menino, sim, desculpa. Né? Eles tinham essa mediunidade e é por isso que eles conseguiram ver
esse espírito superior que se denominou a Santa Nossa Senhora de Fátima, que era denominada Santa Nossa Senhora de Fátima. Nada mais justo que dizer que era um espírito superior que apareceu para essas crianças, conversou com essas crianças, mas isso aconteceu em 13 de maio de 1917, esta aparição. E no dia 17 de março de 1917, espíritas, médiuns, psicógrafos, receberam mensagens de que esta aparição se daria. Esse fato está registrado, temos as prescrições mediúnicas, só que como nós estávamos em época de guerra, as pessoas na época acreditaram que aquele milagre seria o fim da guerra. Então não entenderam bem. Só depois, quando apareceu realmente a Santa, e esta aparição se deu em todos os dias 13 até o mês de outubro daquele ano, todos os dias 13 de cada mês ela apareceu. Então isso foi considerado como um milagre para a Igreja Católica, explicado como mediunidade no meio espírita. Muito bem. O tempo terminou e o nosso programa também está terminando. Não sem antes agradecer ao Miguel, mais uma vez, né, Miguel? Muito obrigado por ter vindo aqui hoje conversar conosco sobre todos esses assuntos. E deixo para tu encerrar, dizer as tuas palavras finais. Jader, nós sentimos um imenso agradecimento de estar aqui, uma gratidão de estar aqui, poder repassar aos nossos telespectadores um pouco mais da nossa doutrina espírita, porque a melhor participação, ou melhor serviço que um espírita pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Exato. Então agradecemos a vocês a oportunidade. Muito obrigado. Nós também agradecemos. E dito isto, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.